Olá, eu sou Isabela e esse é o meu diário de leitura. Já estamos no fim de semana. Essa semana foi muito conturbada para mim, então eu não consegui gravar nada falando com vocês. Mas aqui estou eu para falar sobre duas coisas. Primeiro, sobre o conto do Machado de Assis, Missa do Galo, que eu li na semana passada, mas não consegui comentar sobre, então vim falar sobre ele hoje. E sobre o Dash and Lily. O conto da Missa do Galo do Machado de Assis é um conto que eu gostei bastante. Ele é bem curto e ele se passa entre um diálogo, né? O Nogueira, que tem seus 17 anos e tá no Rio de Janeiro, ele é vizinho desse homem que é o Menezes, que foi quem acolheu ele aqui no Rio de Janeiro, digamos assim, porque ele foi casado com uma prima do Nogueira e ele precisava vir estudar aqui no Rio, e ele acabou deixando ele ficar numa casa que era assim, colada sua. Não sei se era da mesma casa, aposentos diferentes, ou se eram duas casas diferentes, algo assim. Não me lembro muito bem dessa parte, mas eram meio que como se fossem vizinhos. Então, o Nogueira, que estava muito curioso sobre como seria o Natal na corte, né, ele decide ficar no Rio de Janeiro durante as festas em vez de voltar para casa. E aí ele decide ir pra Missa do Galo, porque ele quer muito ver como é que é, e ele combina de ir junto com o Menezes. Mas aí nessa noite, né, ele vai pra casa do Menezes pra acordar ele, pra eles irem juntos pra Missa do Galo, mas ele não está em casa. Então ele decide ficar ali na sala, assim, esperando que ele voltasse para eles poderem ir juntos, né, assistir a missa. A história, ela é contada pelo Nogueira, como se ele estivesse já um tempo à frente, alguns anos à frente, e ele está relembrando de um acontecimento, né, de algo que aconteceu com ele há tempos atrás. E ele começa falando que ele nunca entendeu esse diálogo que ele teve com a Conceição, que era a esposa do Menezes, que ele não conseguia entender o que tinha acontecido ali, né, naquele momento. Ele conta que a família do Menezes era conhecida por viver em costumes velhos e que a Conceição, né, a esposa dele, ela era considerada uma mulher muito passiva, compreensiva demais, que aceitava todas as coisas, que não reclamava de nada. Ela era chamada de santa. E ela era considerada tão santa assim, principalmente porque era de fato conhecido que o Menezes traía ela regularmente com uma amante, e ela sabia disso e ela simplesmente aceitava aquela situação como se não pudesse ser feito nada, não houvesse nada a ser feito e simplesmente é isso, sabe? Então, nessa noite em que o Nogueira tá esperando o Menezes pra eles irem pra Missa do Galo, ele tá ali sozinho, né, lendo um livro na sala, quando a Conceição ela aparece e eles começam a conversar praticamente durante todo o conto, até que Menezes chegue, né, pra eles irem para a missa. Enquanto eu tava lendo o conto, eu tava percebendo, né, que o Nogueira, naquela noite em que ele se encontra ali, só ele e uma mulher. Ele tinha 17 anos e, assim, ele tava... Acredito eu que ele não tinha esse costume de estar com mulheres de verdade, assim, tão perto, talvez, sozinhos à noite. Isso foi algo, assim, diferente para ele. E ele começa a enxergar a Conceição de uma forma que ele não enxergava antes, de uma forma totalmente diferente da que ele via ela anteriormente. Ele descreve muito a forma como ela andava, as posições que ela ficava, como ela mexia os braços, parava as mãos, como ela olhava, a forma como ela... as pausas que ela dava, né, antes de continuar falando. Ele até lembra de uma parte específica em que ela umedece os lábios, assim, como se fosse algo que causasse uma reação nele, assim, ver ela fazendo isso. Ele chega inclusive a dizer em um momento que ela antes, que era apenas simpática, tinha se tornado lindíssima, como se ele estivesse enxergando ela com olhos totalmente diferentes. E eu achei interessante notar isso, porque diferente do que algumas pessoas falam, eu não enxergo nesse conto como se a Conceição estivesse tentando seduzir ele, porque eu já vi algumas pessoas falando isso, mas eu não acho que ela tinha esse objetivo. Mas eu acho que aquele ambiente que eles estavam, aquela conversa que eles estavam tendo, trouxeram sentimentos, afloraram, né, no Nogueira de uma forma
totalmente diferente do que ele estava acostumado. E ela parecia, assim, mais sensual, né? Ela parecia ser diferente. Antes ele enxergava ela como uma santa, agora ele enxergava ela como uma mulher lindíssima que estava ali prestando atenção no que ele estava falando, conversando, se interessando e tudo mais. E ela era uma mulher mais velha e, enfim, tinha um monte de questões ali que mudaram a perspectiva do Nogueira sobre aquilo e que trouxeram uma imagem dela que não necessariamente tem a ver com o que ela estava querendo fazer ali, mas sim da forma como ele estava enxergando ela. Já a Conceição, ela me parece uma mulher triste, uma mulher que não era vista, sabe? Que estava ali o tempo inteiro simplesmente aceitando as condições que o marido dela colocava sobre ela, a fazia viver, mas que não tinha nada além disso, sabe? Ela não era... É como se o marido dela não prestasse atenção nela, não enxergasse ela de verdade. E eu acredito que naquele momento, quando ela estava conversando com ele, e ele estava ali prestando atenção nela, enxergando ela mais do que a santa mulher do vizinho, sabe? Que isso foi algo que a fez se sentir bem, porque é algo que ela não tinha. Ela estava ali sozinha, o marido dela tinha ido passar o Natal com a amante, sabe? E naquele momento ela encontrou alguém que queria saber sobre ela, que queria conversar com ela, que olhava pra ela de verdade, sabe? Então, eu acho que foi isso que a fez ficar ali durante aquela noite inteira conversando com ele. Talvez sem ter tanto o que falar, né? Ela fazia bastante perguntas pra ele. E acho que ela queria continuar mantendo aquele diálogo, porque ela se sentia parte daquilo, o que talvez ela não se sentisse com o marido. Acho que ela estava cansada, talvez, de ser a esposa traída, que tinha que aguentar a promiscuidade do marido, né? Tem uma parte, inclusive, que me fez pensar nisso, que ela reclama dos quadros do marido que ele tem, assim, na sala, que eram de mulheres vulgares. Ela diz que não acha aquilo próprio para uma casa de família e que ela preferia que fossem imagens de santas. E assim, da forma como eu enxergo, é como se aqueles quadros representassem aquela traição do marido, né, aquela promiscuidade dele, né, enquanto ela só queria que ela fosse a esposa dele de verdade, sabe, que ela estivesse ali como mulher de verdade. Ela queria trocar aquela promiscuidade do marido por uma visão dela mesma, né? Que naquele momento não tinha lugar ali. Depois que o Menezes chega, né, em casa chamando, eles vão pra Missa do Galo e ele continua ainda pensando na Conceição, né? E no dia seguinte, quando eles voltam, que ele vê ela de novo, que eles se falam novamente, é como se aquilo nunca tivesse acontecido, né? Ela volta a ser como ela tinha sido antes, sabe? Aquela mulher que não se interessa muito por nada, que não fala, que fica quieta no canto dela e sem dar muita atenção pra ele. É como se ela tivesse sido uma mulher diferente só durante aquela noite em que ela tinha uma atenção a atenção dele, em que ela podia ser talvez ela mesma, mas depois que o marido dela voltou, ela voltou a ser apenas a esposa dele, que aceita tudo aquilo que ele coloca sobre ela e, enfim, acabou por ali. Como se naquela noite ela tivesse sido alguém que não precisava se preocupar com o que ela precisava ser naquele casamento, mas ela podia simplesmente falar o que ela quisesse, agir da forma como ela quisesse. E depois não, depois ela voltou a ser aquilo que ela precisava ser todos os dias. O Nogueira conta que depois ele voltou pra casa e tudo mais, e um tempo depois ele ficou sabendo que o Menezes faleceu e que a Conceição acabou se casando novamente, né? E eu verdadeiramente espero que ela tenha sido feliz, pelo menos nesse casamento. Esse foi um conto que eu gostei bastante, ele te deixa pensando, né, sobre quem é essa Conceição, sobre como ela é de verdade, sobre as coisas que ela precisava passar naquele casamento, o que estava sobre ela, a forma como ela se sentia diante de tudo aquilo. E enfim, eu achei um conto muito legal que te deixa pensando sobre muitas coisas. Agora eu queria falar um pouquinho sobre o conto da Missa do Galo da Lígia Fagundes Telles, que ela pegou esse conto do Machado de Assis e fez uma reescritura dele, né, digamos assim. E eu achei que essa narrativa desse conto me lembrou um pouco algumas partes da narrativa de As Meninas, que é dela também, da Lígia Fagundes Telles, e que eu gosto bastante, né? Eu gosto muito da forma como ela escreve. Eu achei que a Lígia se aprofundou um pouco mais nos personagens durante
conto que ela fez, sobre o que acontece com eles e sobre as suas percepções do que está acontecendo. Diferente do conto do Machado de Assis, que só o Nogueira faz essa narrativa, no conto da Lídia, ela mostra a visão de vários personagens durante o que está acontecendo, né? Eu achei que é uma narrativa mais poética, achei ela mais confusa, mas não de uma forma ruim. Eu acho que ela foi passando pelos acontecimentos de uma forma não linear, passando de um pro outro e assim, não de uma forma de linearidade temporal, sabe? Mas mostrando o que estava acontecendo primeiro com a empregada, depois com a Conceição, depois com Nogueira, depois vai pro Menezes, depois pra mãe da Conceição, né? Não foi nessa ordem, mas assim, pra vocês entenderem um pouco. Ela vai passando pelos pensamentos de vários personagens sem aviso prévio de pra onde ela vai, né? E eu achei isso muito legal. Esse conto é muito mais descritivo também do que o do Machado de Assis. Ela descreve coisas, descreve pessoas, movimentos e ações dos personagens também. E eu achei que a Conceição nesse conto é muito mais misteriosa, ela traz muito mais essa questão da sensualidade e de como se ela estivesse controlando a situação do que eu enxerguei no conto do Machado. Parece que ela se torna mais intrigante, ela realmente se torna, não só a visão dela, torna ela mais intrigante, mas parece que ela vira alguém mais interessante, como se fosse uma outra face dela. Ela sempre puxa a conversa, né? Ela sempre guia ali aquele diálogo, fazendo com que ele dê a ela o que ela deseja, né? A atenção, o olhar. E ele ali perdido naquela situação, deslumbrado por ela, se vê envolto ali por ela naquele encantamento que ela causa a ele, né? Então depois o conto passeia pela mente das criadas que estão ali rindo que o patrão tá com a amante, depois passa pela sogra do Menezes, né, a mãe da Conceição, que tá indignada ali porque o genro dela não teve a decência de passar o Natal com a esposa, né? Depois ela passa pelo Menezes, que tá ali junto com a amante dele, comendo os biscoitos que ela fez pra ele, né? E aí ele pensa, né, que aquela sim era uma boa cozinheira, diferente da Conceição, né, que ele diz que era uma mulher fria na cama, o que a tornaria uma cozinheira sem inspiração. Então o conto continua dando a visão de um inseto que passearia ali pelas páginas dos livros do Nogueira e volta para o diálogo entre os dois, né, em que o Nogueira tá ali e meio hipnotizado pela Conceição, sem entender muito o que tá acontecendo, mas naquele diálogo que ele não consegue sair, né, que ele não consegue se desenrolar daquele laço que ela enlaçou ele. E então o Menezes chega e o Nogueira precisa ir e a Conceição diz pra ele que ele tem que ir, né? E ele mesmo assim não quer, porque ele se encantou por ela de uma forma muito grande. E ele não quer sair daquele lugar onde ele está, né? Aquela mágica ali que ela fez com ele e que ele sabe que não vai voltar, né? Não vai voltar a acontecer isso de novo. Mas ele acaba indo e eles vão pra Missa do Galo, em que ele continua pensando na Conceição. Eu achei interessante porque na obra do Machado, essa fascinação que o Nogueira tem pela Conceição me pareceu muito mais algo da cabeça dele. Algo que veio da forma como ele estava enxergando ela ali, pelas condições em que eles estavam, pela juventude dele, por ele estar à flor da pele, mais do que por ela em si. Já no conto da Lídia Fagundes Telles, eu vi isso muito mais vindo dela. Ela parece dona da situação, como se ela estivesse controlando o que estava acontecendo ali, a forma como ele a enxergava, a forma como ela se mostrava para ele. Tipo, no primeiro, ele estava encantado por ela, por poder conversar com uma mulher de verdade, sem barreiras, sem outras pessoas, só eles ali. E já no segundo, ela estava causando o efeito nele que ela queria causar. Ela conscientemente estava tentando atrair a atenção dele, porque era aquilo que ela queria ser notada, ela queria que alguém enxergasse ela como ela é mesmo, e não como a esposa traída e santa, que ela precisava ser todos os dias. Eu gostei muito dos dois contos, talvez eu tenha gostado mais desse, por eu achar que ele se aprofundou um pouco mais, por eu gostar dessa linguagem mais poética, mas ele não funciona também se você não lê o conto do Machado, pelo menos na minha opinião, que também é muito bom. Então eu gostei muito dos dois para se ler um após o outro mesmo, para ter essa visão
essa visão diferente dos mesmos personagens. Os dois, eles ali te deixam intrigados sobre a Conceição e sobre como ela era e o que ela queria e o que aconteceu ali durante aquele diálogo. E foi uma leitura muito legal. Muito obrigada, Machado e Lígia, por tudo que vocês nos deixaram com a escrita de vocês. Eu voltei aqui para falar com vocês sobre a série e o livro do Caderno de Desafios de Dash e Lily. Eu terminei ele nessa semana e eu assisti a série primeiro, porque eu comecei a assistir... Eu pensei assim, vou começar a assistir a série e começar a ler o livro e eu vou fazendo os dois ao mesmo tempo. Mas eu não tive essa capacidade, porque eu comecei a assistir a série e ela era muito boa, assim, pelo menos pra mim. Então, eu assisti assim tudo de uma vez, porque são só 8 episódios de 20 e poucos minutos. Então foi muito rápido, eu comecei a assistir e quando eu vi, eu já tava no último episódio. E aí depois eu comecei a ler o livro, que também não demorei muito pra ler, porque ele não é muito grande. E ele é muito fofo, então eu terminei ele bem rápido. Primeiro, sobre essa comparação entre a série e o livro, eles têm, diferente do que eu achei da adaptação de Deixa a Neve Cair, eles têm essa o mesmo sentido, uma mesma história. Apesar de que eles mudam, sim, alguns acontecimentos do livro para a série. Tem algumas coisas que acontecem só na série, algumas coisas que acontecem só no livro. Tem sim isso, mas a história e o que está acontecendo ali principal é a mesma coisa. Eu gostei muito da série, eu achei ela muito fofa, eu gostei dos atores que fizeram, eu gostei do que fez o Dash, gostei da que fez a Lily, achei que eles realmente pareciam com os personagens mesmo que eles deveriam ser. Gostei também do pessoal que fez os personagens ali em volta deles. Adorei o Boomer, eu achei ele muito fofo, muito legal. Eu achei a Senhora Bezelye muito incrível. Eu, inclusive, ainda gostei mais dela na série do que no livro, porque eu tive um pouco de dificuldade de imaginar ela no livro, mas eu gostei muito da forma como fizeram ela na série. Eu acho que ficou muito legal. Uma coisa que eu achei que a série fez bem diferente assim do livro foi a relação, por exemplo, do Dash com a Sofia. Porque eu acho que no livro dá mais a entender que eles não tinham uma coisa tão séria, ou que, tipo, ele realmente já tinha esquecido ela, apesar de, depois dela ter voltado, ele gostar mais de quem ela tinha se tornado e tudo mais, e não tinha uma questão romântica ali. Mas na série deu a entender que teve essa recaída, que ela queria voltar com ele, e no livro ninguém queria voltar. Então eles fizeram, acho que isso pra dar um conflitozinho ali na série, mas no livro não é assim. E no livro tem algumas interações entre o Dash e a Lily que não tem na série. Apesar de na série eles se encontrarem na festa, né, que eu achei legal, e no livro não tem isso, no livro eles têm alguns outros encontros que não aparecem na série e que eu acharia legal se tivesse tido, mas... Enfim, eu gostei muito dos dois, eu amei a forma como a série foi feita, achei muito fofo. Eu achei muito engraçado quando apareceu os Jonas Brothers do nada, porque eu sabia que eles não estavam no livro. E aí eu comecei a rir muito loucamente, porque eu não sabia o que estava acontecendo, por que os Jonas Brothers estavam ali. Nada contra os Jonas Brothers, só foi um susto. Mas enfim, no livro não tem isso, mas no livro tem várias coisas muito legais que acontecem também. Então foi uma experiência muito legal ter contato com os dois, tanto a série quanto o livro. Uma coisa que eu achei muito legal sobre esse livro foi porque eles tratam, né, do assunto de como você idealiza uma pessoa.
porque como eu contei no vídeo anterior que eu falei da minha TBR, ele conta a história da Lily, que escreve num caderninho alguns desafios para alguém que achasse esse livro na livraria que é a favorita dela, né, Strange, e que aceitasse fazer aqueles desafios e começasse a se corresponder com ela a partir daquele caderninho. E por eles não se conhecerem, eles acabam criando uma ideia mental, né, uma idealização de quem o outro seria de acordo com aquilo que eles imaginam, com aquilo que eles escrevem. E aquilo aumenta as expectativas num nível que a outra pessoa pode não corresponder, né? E acontece uma situação na história que faz com que eles meio que quebrem essa expectativa, pelo menos da parte do Dash, né? Porque ele encontra a Lily numa situação assim muito ruim, que não é o normal dela, mas que aconteceu, e aí, tipo, ele meio que quebra a cara, sabe? E a Sofia, tem uma parte que a Sofia fala com ele que ele tem uma garota na cabeça dele e que ele poderia acabar se decepcionando se ele achasse que a Lily de verdade ia ser a idealização que ele teria dela. E eu achei muito legal essa discussão, né, de caramba, às vezes a gente idealiza as pessoas, a gente não conhece elas muito bem e coloca elas num padrão que elas não vão conseguir manter, e isso pode quebrar expectativas e acabar destruindo uma relação que poderia ser boa. E eu achei muito legal trazer essa visão, né? Porque eu acho que isso acontece muito e é uma boa reflexão. Uma coisa que eu achei muito legal, pessoalmente, é que o Dash, ele gosta muito do chá English Breakfast, e esse é o meu chá preferido. Então eu me senti muito mais próxima do Dash por a gente compartilhar um chá preferido. Eu achei isso muito legal. E eu achei muito legal todo aquele rolê da festa judia de Hanukkah que a Lily foi. Eu achei assim muito legal, eu ri bastante, foi muito divertido. Eu achei os desafios, os lugares que eles estavam mandando um outro aí muito legal. E eu amei principalmente o diálogo que eles tinham naquele caderninho. E às vezes em que eles se colocaram ali, tipo, de verdade. Falaram sobre si mesmos, sobre seus sentimentos, sobre aquilo que eles viam no mundo, sobre a forma deles de enxergar as coisas. Eu gostei muito de algumas partes que o Dash escreveu nos cartões postais que ele compra, né, em um momento que ele tava sem o caderninho. Eu gostei muito da forma como eles se colocavam ali, né? Fez eu me sentir próxima deles, fez eu me identificar com eles em várias situações. Então, foi uma série, tanto a série quanto um livro, né? A história em si, que eu gostei demais. E eu super leria de novo. Tem uma continuação, né? Mas eu não li ainda, talvez eu leia. Eu tô. Não sei, eu tô com medo do que pode acontecer, mas eu vou dar uma olhada assim na sinopse, talvez eu leia. E enfim, veria a série de novo com certeza. E eu gostei bastante e recomendo se você gosta de romance e, sabe, Natal. Bom, esse foi o meu vídeo da semana. Ele ficou com menos conteúdo, né? Eu não falei sobre tantas coisas porque eu não tinha tantas coisas pra falar essa semana. Semana perto do Natal é mais difícil, então provavelmente semana que vem eu também não vou ter tanta coisa assim pra contar. Mas eu volto e falo pra vocês sobre como estão indo as minhas leituras. Eu ainda tô lendo essa semana o Cartas Natalinas à Mãe, que eu tô lendo devagar, né? Porque como são cartas eu não queria ler tudo de uma vez. E eu também devo ler A Aventura do Pudim de Natal da Agatha Christie essa semana também. E conto pra vocês um pouquinho depois. Então é isso. Tchau!